O Rosala, eu queria saber se descontrole. vocês têm um prazo aí para quitar essa dívida, se existe isso, quão longo é esse período? Olha, se você perguntar para mim, e eu já respondi isso até durante a campanha eleitoral ano passado, tá? Eu não vejo nenhum cenário diferente de mas no mínimo, Domitila, 3 gestões que façam tudo muito certo. 3 gestões que acertem muito mais do que errem, elas conseguem trazer esse endividamento para casa, que eu comentei com vocês, de 2 vezes o resultado bruto. Tá? Se você me perguntar, e acho que é até mais fácil responder, né, se a gente pensar nos próximos 3 anos, qual que é a minha meta pessoal aqui, equacionar esse curto prazo e desafogar o meu fluxo de caixa. Se eu não fizer isso, tá, eu não resolvo o resto. Que mais de desafios? Isso dá para fazer, Quando a isso dá gente para fala fazer mesmo contratando nesse momento? dá Sua para meta fazer pessoal, dá contratando para nesse fazer nos momento, próximos 3 anos? dá sim. Assim, essa sim, o que a gente fez até agora não compromete isso. Veja, se você pensar o que, vamos pegar o mês de janeiro, tá? O mês de janeiro, se você lógico que não tem, eu pretendo soltar um balancete de janeiro, tá? Então, o que eu estou falando para vocês são números amados, não tem nada fechado aqui, mas a gente vai voltar a publicar balancete todo mês, tá? Então, assim que fechar, ele vai estar publicado. A gente deve ter o que eu não consegui pagar em janeiro, daqueles menos 80 que eu te falei que eu tinha de projeção inicial, deve estar na casa dos 35, 40. Tá? Ou seja, se eu tinha um problema de 350 ou 400, eu tenho um problema agora de 390 ou 440. Tá? Veja que pensando no que a gente tem que fazer de choque de gestão e no que a gente vai se propor a não avançar o sinal acima do que está orçado, tá? Esse impacto inicial está sob controle. E eu não estou aqui para dizer para vocês que o impacto é só esse, porque tem coisa que eu paguei em janeiro, mas que os mesmos atletas eles vão demandar mais pagamentos ao longo do ano. Tá? E isso por exemplo, algo que a gente equacionaria com receitas extraordinárias. Né? Se vocês quiserem colocar na ponta do lápis, o impacto de todas as contratações que foram feitas esse ano é da ordem de, nesse ano, o impacto de todas as contratações que foram feitas é da ordem de 100 milhões no ano. Por que a gente parou nesse valor? Porque é aproximadamente o que a gente vai receber pelo Gabriel Moscardo. Então, você faz a compensação de um valor com outro. Aí, se ele foi bem gasto ou não, PVC, é o próximo capítulo. A gente tá chegando. Eu sei que você não tem a história inteira financeira do Corinthians, mas a gente já falou que a crise de hoje é pior que a de 2007, né, que foi o ano do rebaixamento. É justo a gente dizer que hoje o Corinthians tem a maior receita da sua história e, ao mesmo tempo, a maior crise financeira da sua história? Exatamente isso. E se você quiser completar o quadro, o Corinthians hoje não tem caixa e não tem crédito. Tinha alguém falando aqui no chat, Rosala, para você sair correndo enquanto há tempo. Eu perdi o comentário. Não, gente, é assim. Você nunca ganhou tanto dinheiro quanto hoje e nunca deveu tanto quanto hoje. Não, e o problema não é nem dever, PVC. O problema não é não ter dinheiro para pagar o corrente. O problema é maior do que dever. Qual é a dívida que mais, o tipo de dívida que mais pressiona? Porque foi muito falado, por exemplo, da dívida com os agentes, que estourou muita coisa agora em janeiro. Qual é a dívida que está mais pressionando o caixa do Corinthians, que está sendo cobrado agora? Que tipo de dívida que está mais pressionando o caixa do clube?
Eu tô sorrindo aqui, Rodrigo, para manter o alto astral, cara. Que é o seguinte: quando você fala de curto prazo, o fato da palavra prazo estar ali quer dizer que você tem algum tempo para fazer, certo? Só que quando você pega um curto prazo, onde aproximadamente ali, cara, 250 a 300 milhões daquele curto prazo que você está vendo ali, estão vencidos. Título, se aquilo já está vencido, cara, eu falei para vocês que eu tenho um resultado anual aqui de 200 milhões. Se eu tenho, uma vez e meia meu resultado anual vencido, deixa eu contar para vocês que assim, isso, em qualquer empresa que não tivesse as isenções tributárias que o clube tem, que não tivesse o nosso arcabouço, as regras que a gente tem para operar, qualquer empresa no mercado teria quebrado, tinha falido. É uma situação, é uma foto falimentar. Ou seja, a PVC é pior do que a pior crise, cara. É meio que por isso que eu estou falando para vocês que o desafio é fechar essa conta com receita extraordinária no primeiro ano, tá? Num segundo ano, lógico, né? Entendendo que a gente sim tem que reforçar o elenco a cada ciclo, mas que não é razoável que a gente tenha rupturas como a que a gente teve do ciclo passado para esse, de você trocar 12 jogadores por 8 jogadores. Isso é uma avalanche, né? É meio que tempestade perfeita. Mas sim, a gente sabe que tem um começo mais dolorido, mas que ele tem que ser acompanhado de uma estabilidade que ela não virá se a bola não entrar. Mas para isso precisa ter uma sintonia de departamento de futebol e departamento financeiro que, pelo que você disse, não existe neste momento. Não é que não existe, você veja. Quando eu falei do impacto desse ano, o que foi combinado foi que a gente estabeleceu 2 limites, né? Então, a gente tem um limite de investimento, e esse limite de investimento foi estabelecido ali no que tem para entrar de valores do Gabriel Moscaro. Tá? Isso, sim, está sendo cumprido. Um pouco a mais, um pouco a menos, é a linha que está sendo cumprida. A outra linha que foi estabelecida, tá? Que fora os investimentos, o custo mensal do elenco não ultrapassaria o que a gente tem no orçamento de 20 milhões de reais mês. Isso também está sendo cumprido. Tá? Então, não dá para dizer que a gente está dissociado, muito pelo contrário, a gente estabeleceu os limites e qualquer coisa acima disso, aí você pode me dizer, agora não estão cumprindo o que vocês combinaram, né? Mas qualquer coisa, aí você tem razão, qualquer coisa acima disso está fora do combinado. Tem 2 perguntas aqui da galera que mandaram superchat pra gente. Muito obrigada, hein? O Pedro Henrique Leibel Aranha pergunta sobre a Vaidbet, que existe muita desconfiança sobre o contrato, se vai ser cumprido ou não. Desculpa, Pedro? Pedro. Pedro, a gente fez, quando chegou o contrato da Vaidbet, a gente fez aquele processo não deixa de ser um processo de diligência, né, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui no clube, né, a gente fez o processo de diligência com o que a gente tinha de informação da Vaidbet. Esse processo ele foi conduzido por 2 escritórios de advocacia grandes, tá? Tudo que foi apontado da Vaidbet, desde questões societárias, modelo de operação, capacidade financeira, em nada difere do risco que a gente já tinha na empresa, nas demais, na anterior, e de nada diferiu do que tem nas demais empresas de bet. Então, a gente não encontrou ali nada que diga que a PixBet é, por exemplo, uma nova Talsa, né? Acho que esse imagino que seja essa a preocupação do Pedro. Agora, por outro lado, a gente tem ali se você quiser chamar de
não é uma garantia, mas é um seguro que dentro dessa negociação eles estão pagando o mês antecipado, né? Então, se caso a gente tiver uma interrupção desse fluxo de pagamento, a gente consegue deixar de colocar a imagem, o patrocínio no ar e substituir por algum outro. Mas todo cuidado foi tomado no que o mercado conhece no nome lindo de background check. A gente foi checar tudo que tinha por trás daquela empresa que veio fazer negócio com a gente. O André está perguntando aqui, Rosala, sobre o acordo com a Caixa. Como é que está o andamento desse acordo? Pô, André, não tenha dúvida que, tanto sentado na cadeira como sentado na arquibancada, eu torço demais para que a proposta que foi colocada na Caixa, para que ela seja aceita. A gente não teve uma resposta formal da Caixa ainda sobre aquela proposta que foi protocolada nas últimas semanas lá de novembro. Tá? Era uma proposta que, muito rapidamente, né, era uma proposta que era composta por 2 blocos. Um bloco era o name rights da Arena, o outro bloco era um fundo de variações salariais da época do Sistema Financeiro da Habitação, que é um fundo que é dívida do Tesouro Nacional, que é a Caixa gestora. Então, esse pacote foi oferecido para a Caixa em troca da dívida da Arena. A gente não tem uma resposta da Caixa ainda de sim ou não. A gente tem alternativas para minimizar o impacto da dívida da Caixa, mas é o tipo da coisa que não adianta a gente fazer nada sem ter uma resposta da Caixa. E a gente espera ter essa resposta ainda em fevereiro. Domitila, apareceu mais um aqui. Publicou uma matéria bem completa, explicando tudo o que foi a proposta do Corinthians. Hoje está publicado no nosso site exatamente como funciona o fundo, que era do BNH, uma dívida, enfim, tem um quadro bem completo do que o Rosala está falando. Agora, Rosala, desculpa interromper, Domitila, mas está previsto no pagamento, no orçamento, a dívida da Caixa, independente de se vai ser aceita ou não a proposta. Se não for aceita, digamos assim, vocês estão prevendo que vão pagar os valores lá trimestrais que tem dentro dos custos que vocês têm. Por enquanto, e de novo, né, a gente veio... e assim... Acho que o cuidado aqui é um cuidado com a narrativa, né? Porque quando a gente pega a narrativa que vinha sendo utilizada, era uma narrativa de que, poxa, peguei o clube numa situação difícil, não fiz a dívida crescer. A do clube, né? Porque a da Arena, ela saiu lá de aproximadamente 550 milhões 3 anos atrás para 700, né? E assim, nada foi pago em 2021. Aí você tem uma renegociação, nada já tinha sido pago em 2020 em função de pandemia, etc. Também a gente não estava pagando em 19. Aí em 22 a gente faz, perdão, em 21 a gente faz, errei de novo, a gente renegocia a dívida da Caixa. Aí a gente tem 22 de carência, ou seja, continuamos não pagando nada. E quando a gente renegociou a dívida da Caixa, ela era de 611 milhões. Depois desse 1 ano de carência, ela foi para 700, e a gente começa a pagar só os juros em 2023. Hoje, se você pegar na ponta do lápis, a gente deve 706 milhões para a Caixa Econômica Federal. Tá? E ainda em 2024, a gente só paga juros. Então, são parcelas trimestrais com um juro menor, né? Então, se eu paguei, se o Corinthians pagou durante 2023, se ele pagou alguma coisa na casa de 100 milhões de juros, foi mais ou menos 25 milhões por trimestre. Tá? Esse ano a gente projeta, com os dados que tem com a queda da taxa de juros na economia, a gente projeta pagar alguma coisa na casa de 75 milhões, e a resposta é sim, né? Como eu te falei da coerência, no meu balanço consolidado do Clube Arena, eu tenho lá o fluxo de pagamento não só do clube, como da Caixa.
e posso adiantar para vocês que só de juro, né, mesmo com cenário de queda de juros, o Corinthians vai pagar alguma coisa na casa de 180 milhões de juros durante o ano de 2024. Uma última pergunta aqui do nosso chat, para a gente ir encerrando. O Rafael fala aqui, ó, vem mais uma SAF AE, aposto. Isso em algum momento foi discutido? Existe essa possibilidade? Ou melhor, essa possibilidade seria uma salvação nesse cenário tenso que você está expondo aqui do Corinthians? Olha, não de imediato, né? Assim, quando ele fala vem uma SAF aí, Rafael, em hipótese nenhuma você vai ter. Vamos lá, aí eu preciso dar um passo para trás. Tá? No atual cenário de governança que a gente tem no futebol como um todo, né, não é razoável que você tenha um investidor entrando em qualquer clube, tá, e colocando um dinheiro significativo, leia-se, um dinheiro que resolve o problema. Tá? Não existe um cenário onde ele faça isso sem ter o controle. Exatamente porque ele está sujeito a regras de governança, de organização, que ou ele domina e ele decide, ou ele não investe. Se a pergunta do Rafael é se virar um investidor no Corinthians e ele vai ter uma participação a ponto dele ter a caneta na mão e ele decidir os rumos do clube, a resposta é não, não terá. Tá? E nesse aspecto, como eu falei para vocês, a gente tem instrumentos para continuar renegociando algumas dívidas que estão vencidas. Né? Eventualmente a gente pode entrar num movimento onde eu tenho como respirar um pouco no caixa e esperar que essas receitas adicionais elas de fato virem dinheiro no caixa. Tá? Então o cenário usar a SAF como solução para o que está se apresentando, ele não é razoável. Tá? Do jeito que ele está falando, tá? Tô vendo que vão vender o Corinthians. Não vão. SAF não pode ser prefixo de safar-se. Exatamente. É isso aí. Não é? E assim. Recuperação judicial também não, Rosala, não é uma coisa que vocês cogitam, porque hoje tem uma possibilidade jurídica de um clube como associação fazer uma recuperação, né? É um pouco discutível, mas tem essa possibilidade. Rodrigo, essa não dá para dizer que não, tá? Mas não é o que a gente enxerga no curto prazo. No curto prazo, a gente vai continuar tentando equilibrar esse caixa e usando essa receita adicional, tendo um momento para respirar e não precisar chegar nesse ponto, porque parece fácil, né? Vamos fazer uma recuperação judicial, mas muito pelo contrário, você tem vencimentos antecipados, tudo aquilo que está no longo prazo vira curto. Eu não sei se as pessoas porque assim, é comum a gente ouvir, né? Por que não faz uma RJ? Assim, cara, não existe solução fácil para problema difícil. Né? Se fosse fácil assim, alguém já tinha feito e a gente não estava aqui há 113 anos esperando isso acontecer. Mas, de novo, né, não é isso. A gente está vivendo, sim, talvez uma crise financeira dos 113 anos. Mas não é uma decisão simples, tá, Rodrigo? E ela tem sérios impactos lá para frente. Por exemplo, se for esse o caminho, a dívida da Caixa é uma que tem vencimento antecipado. Não, os próprios clubes SAF que entraram têm dificuldade, vão ter que fazer acordo com boa parte dos credores, né? Não é um processo simples. Né? É um passo muito bem pensado. Rosala, muito obrigada pelas suas explicações. Boa sorte aí nesse trabalho. Foi legal demais. Obrigada a todo mundo que mandou pergunta, que participou, porque é um assunto difícil, mas é um assunto muito importante. Foi muito legal mesmo você ter vindo aqui falar com a gente sobre isso. Olha, Domitila, eu sempre falo pro pessoal, né? Falo assim, tão legal falar de futebol, né?
quando o assunto vira finanças é que tem alguma coisa errada. E vocês podem ter certeza que na minha vida esse assunto virou campeão de audiência lá quando eu estou sentado vendo o jogo, virou na mesa do bar, vira na reunião de família, mas vamos lá, acho que tem... o Corinthians está acostumado a ganhar no sufoco, né? Então eu tenho que cumprir meu papel aqui e ganhar no sufoco também. E deixar um abraço para vocês, agradecer o convite. O PVC sabe, não sei se o PVC lembra, né? Que temos um grande amigo em comum, o Carlos Brigg. Ele então, seu vizinho e a sua vizinha que mora com ele é minha irmã, pô. É justo, é cunhado do Brigg. Moro no mesmo prédio dele, tá no mesmo prédio que eu. Aqui do lado, aqui bem ao lado. Depois eu sopro. Depois eu sopro para vocês. Carlos Brigg é meu eterno colega de ESPN e por um capricho do destino nós vamos morar no mesmo condomínio. Justo. Exatamente. Foi muito tempo de ESPN juntos, né? Depois com ele 15 muito anos. Muito legal, gente. Moro no meu prédio há 15 anos também. Obrigado, Rosal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, e estou à disposição aí para a gente conversar mais para frente. Abraço, obrigado. Obrigada, Rosal. E obrigada, Rodrigo Matos, parabéns de novo pela produção e pela pesquisa, muito interessante. Tem mais dados publicados hoje, né, quase de madrugada, pelo Rodrigo, no UOL, tem essa matéria especial que ele falou sobre o acordo com a Caixa, você pode ler tudo lá.